Shalom, shalom, meus amados, a paz do Senhor a todos. Meus amados, hoje eu venho trazer para vocês uma porção das nossas escrituras sagradas, da nossa paraxá, da nossa Bíblia sagrada, né? Então eu quero muito que vocês se atentem para o que vai sair daqui, ó, deste livro. Tá bom, meus amados? Por que eu estou falando que vai sair daqui deste livro? Porque não há outra palavra, não há outro Deus, não há outras explicações para as nossas vidas melhor do que aquelas que estão aqui. Explicações que muitas das vezes a ciência, a humanidade tenta nos trazer e não consegue explicar nada. Baseada na Bíblia. Algumas das vezes até eles chegam até a debater que a Bíblia não coincide com aquilo que eles conhecem. Eu digo isso sobre a ciência, meus amados, a das quais as palavras que saem daqui, ela edifica muito a nossa vida. Mas para que isso passe a ser concretizado na sua e na minha vida, nós temos que nos atentarmos ao que sai daqui. Nós temos que ser obediente à palavra que sai daqui, deste livro, não de dogmas cristãos que a igreja criou ao decorrer dos anos, que os grandes homens que se dizem grandes, né, líderes e lideranças, das quais temos hoje dentro das denominações quais conhecemos e qual tivemos antes, grandes homens e mulheres que assim se diziam ser grandes entendedores daquilo que lhe estava ali falar, né? Porém aqui, meus amados, muitas das vezes eles falavam baseado aqui, mas só que eles falaram naquele tempo. Eles tinham conhecimentos quais foram dados para eles naquele tempo. Mas, meus amados, foram conhecimentos tão extraordinários que muitos deles subiram para a cabeça. E muitos deles não tinham o conhecimento qual temos hoje. Então é por isso que se encaixa. A Bíblia, ela já nos diz muito sobre isso. Sobre tempos e tempos e mais tempos, sobre coisas que há de vir. Mas só que, meus amados, quando a Bíblia diz, quando a Bíblia fala, quando a Bíblia nos relata de tempos que viriam de vir, que seriam profecias dadas naquela época, seriam profecias entregues aos escolhidos, aos profetas daquela época. Mas quando eles têm um conhecimento que sai daqui, a palavra que sai daqui, quais lhes foram dadas, ela jamais cai ao chão. Não porque foi o homem que criou, não porque foi dogmas que o homem criou naquela época, não foi isso. Entenda o que eu estou aqui lhe falando, eu sempre mostro a Bíblia nos meus vídeos, que é para você ver que são fatos relacionados à Bíblia, não são fatos relacionados a denominações, às igrejas, a homens, não são. São fatos relacionados à Bíblia. São coisas bíblicas, são coisas diretas. Então, os grandes profetas de antigamente, homens usados por Deus, que não deixaram se escarnecer, que não deixaram se contaminar com os costumes antigos, estão se concretizando hoje as profecias. E quais são essas profecias? Elas estão aqui, ó. Quais foram esses profetas? Eles estão aqui. Então, os grandes estudiosos daquela época, que se denominavam os grandes, eles tinham conhecimento baseado naquilo que eles viam, naquilo que eles supostamente eles acreditavam. Então é aí que entram os dogmas, as mentiras. É aí que o povo cristão antigo deixou os profetas de lado. É aí que os grandes estudiosos, meus amados, eu quero que vocês entendam. Antes de eu vir aqui ler a palavra, antes de eu vir começar a ministração, eu até quero deixar aqui com vocês aqui, ó, um pequeno estudo aqui que eu estava fazendo, umas pequenas escritas que às vezes é bom a gente escrever para que a gente não esqueça. Então, meus irmãos, aqueles grandes estudiosos, eles não tinham o conhecimento hoje que nós temos biblicamente falando e acreditando nos profetas antigos, nos profetas dos quais foram lhe dados poder e autoridade para poder exercer uma profecia, para poder exercer, meus amados, que eu falo é cumprir o mandamento, tá bom? Não é exercer que tem que fazer porque é obrigado, não. Eles eram homens separados. Porém, entendam, ninguém é melhor ou pior do que ninguém, não. Você só tem aquilo que você almeja, que você busca.
Se você busca muito em Deus, o muito você terá. Se você busca ficar um cafezinho com leite você será, mas com Deus. Então entendam. Deus, meus amados, ele é um ser supremo, é óbvio que ele é. Deus, ele tudo fez. Só que Deus, ele não criou a mentira e nem criou o engano, não. Deus, ele criou os manuscritos, os mandamentos sagrados, para que eu e você pudéssemos andar em leis, e não fôssemos morno e nem frio, mas fôssemos fervorosos na presença dele. Porque nós temos que querer mais, nós temos que ser sedento. Porque quanto mais a gente busca em Cristo, em Deus, quanto mais a gente busca nos ensinamentos sagrados, mais aprendemos. Quanto menos buscamos, menos aprendemos. É simples assim. Então por isso que não tem ninguém melhor ou pior do que o outro. Cada um sabe da sua necessidade, biblicamente falando. Se você gosta só de ouvir salmos, ele é um livro bíblico. Se só salmos te satisfaz, ótimo. Por que ótimo? Porque ele é bíblico. Ele é uma coisa que vai lhe trazer um certo conhecimento. Agora, se você é aquele devorador, se você quer saber, devorador, meus irmãos, no sentido bom, então entendam. Se atentem ao que eu estou falando. Ei, se atentem. Não fica aí distraído para que você só ouça aquilo que lhe convém, não. Então eu estou falando aqui, relacionado à Bíblia. Então entendam, meus amados. Então quando a gente quer devorar a Bíblia, quando a gente quer comer, quando a gente tem essa sede de aprender, assim nos será dado. Porque tudo que pedimos em nome do Filho do Eterno, tudo que acreditamos no que o Eterno nos deixou, assim será cumprido em nossas vidas, já diz as Escrituras Sagradas. Então não sou eu que estou aqui inventando, não sou eu que ouvi, copiei, não, meus amados. É bom a gente ouvir e copiar coisas boas e passar em diante, é muito bom. Só que eu quero que vocês entendam com o que sai daqui, A verdade que está estampada aqui, bem diante dos nossos olhos. Eu não sei ler, pois escute. E se tiver alguma coisa que você escuta que seja duvidoso, se aprofunde nela. Se aprofunde e fale. A internet hoje tem um botãozinho lá que você aperta o microfonezinho, no Google, no YouTube, você aperta no microfone e fala. Para você ver que não tem mais para onde a gente inventar desculpa, não tem mais o que a gente falar. Não, mas eu não sei ler. Pois fale. Fale o que você ouviu, fale. Para que você possa ouvir também, porque quando você fala, tem a Bíblia leita, tem a Bíblia, ou com a Bíblia com leitura, tem a Bíblia falada, tem os livros na leitura, tem os livros, e todos os livros da Bíblia falada. A narrativa. Uma coisa narrativa é falada, meus irmãos. Uma coisa escrita é escrita, seria escrevendo. Então entendam a colocação. Por que eu estou falando isso tudo? Para que você não deixe passar nada despercebido. Porque, meus amados, aquilo, nós só falamos, a boca só fala do que o coração está cheio. A Bíblia já nos diz isso. Meus amados, muitas das vezes eu leio a Bíblia, eu paro assim em alguns instantes, e eu queria ligar rapidamente o vídeo e falar tudo aquilo que está na minha cabeça, imediatamente. Mas aí é que vai entrar o grande sofisma, os grandes dogmas. Mas o que você acredita, mas o que você leu e você entendeu não é o que eu li, não é o que eu vou entender. Aí já começamos a sair fora do contexto bíblico. Vocês entenderam? Então por isso que muitas das vezes também a gente nem conseguimos falar aquilo tudo. Porque às vezes é uma carga tão forte, tão sobrenatural. Entendam, ninguém é melhor, eu não sou melhor ou pior do que você. Aos olhos do Eterno somos todos iguais. Isso daí já basta. Então se você aos olhos do Eterno você quer ser o melhor, assim você será aos olhos do Eterno, aos olhos do nosso Deus. Porque aos olhos da humanidade o humano é falho. Hoje ele te aplaude, amanhã ele te massacra. Hoje ele gosta de você, amanhã ele te odeia. É simples assim. O ser humano ele é assim, meus amados. Então por isso que temos que viver o que está na Bíblia. Temos que ler, temos que comer, temos que interpretar, temos que encher nossos corações para passarmos em diante o que aqui está escrito. E não deixe cair naquilo que pode servir para você, não é para mim não, saia disso. Se for lhe falado algo que saia daqui, procure, estude, tente entender a plenitude disso tudo. Não deixe que os dogmas da igreja, que os dogmas cristãos, tire você. Dogmas, meus amados, são coisas que o homem cria. É uma casca que o homem cria em volta ali, de todos da igreja, quer cauterizar a mente deles só para eles entenderem aquilo que o homem quer falar. Então eu vou trazer aqui para vocês um livro de Efésios. Eu já vou ler.
Efésios 2, meus amados, entendam. Mas antes da gente ir aqui no Efésios 2, eu quero ler aqui rapidamente com vocês alguma parte que eu separei sobre isso, que seria assim, ó, a verdadeira identidade cristã, nós, a verdadeira identidade cristã, eu e você. Por que a verdadeira identidade cristã? Porque é aí que entram os dogmas, é aí que entra o que uma igreja tem, uma lei. Ah, peraí, mas as leis não é para ser cumprida? As leis daqui, meus amados, ó, são para ser todas cumpridas. Leia os 5 primeiros livros da Bíblia, ela já se resume em leis, mandamentos, comportamentos. Ah, não, mas essas leis não é para nós. Eu vou explicar para vocês na Bíblia que ela é para nós, os gentios. Nós somos os gentios, nós somos os filhos adotivos, nós fomos aproximados ao Israel através da morte do nosso Senhor Jesus Cristo, através da morte do Mashiach, através da morte do Messias, através da morte do Filho amado do Eterno. Nós fomos aproximados a Ele, nós fomos enxertados a Israel. Então eu vou provar para vocês aqui, ó, em Efésios 2. Mas antes disso eu quero que vocês se atentem aqui, ó, à verdadeira identidade do povo cristão. Mas aí eu coloquei aqui a verdadeira identidade cristã, parte 1, meus amados. Parte 1, por quê? Porque vai ter a 2. Eu só resumi aqui rapidamente, só para que o vídeo não fique muito grande. Mas ao decorrer dos meus vídeos anteriores, que adivinha, eu vou começar a especificar. Então se atentem. Então aqui, ó, a verdadeira identidade cristã, parte 1. Porque a verdadeira, eu acabei de falar, porque os dogmas estão apagando. Os dogmas, o que a igreja está criando coisas que está tirando o cristão das promessas. Ah, mas não tem como? Tem sim. Tem sim. Em um vídeo meu, em 2 vídeos meus anteriores, eu falei sobre a bênção e a maldição. Se nós formos obedientes às escrituras, às leis, à Bíblia, falando da Bíblia, se nós formos obedientes a tudo aquilo que a Bíblia nos deixa, meus amados, o que vamos ser? Cafezinho com leite? O que vamos ter? Bênçãos moderadas? O que vamos ter se formos obedientes? Nós vamos ter a vida eterna, nós vamos ter, meus amados, o caminho ali, ó, já temos o caminho aplenado, só que nós vamos ter força para poder caminhar sobre ele. Não por nós mesmos, não entenda assim, mas pelo que já vive dentro de nós, pela aquela morte de cruz que já nos testificou que vida em abundância teremos. A própria Bíblia já nos diz: buscar primeiro o reino do céu e a sua justiça, para que as demais coisas vos serão acrescentadas. Essas demais coisas, meus amados, é que a sua vida seja plena de conhecimento, de sabedoria, de entendimento. Então o povo cristão está perdendo isso. Então nós temos que resgatar. Mas para nós resgatarmos as raízes cristãs, nós temos que olhar para Israel, nós temos que olhar para o povo judeu, nós temos que olhar para o Deus dele, que é o mesmo Deus nosso. Então entendam a colocação. Então vamos lá, meus amados, ó. Aqui, ó, eu vou começar aqui, ó. Os povos antigos e os grandes estudiosos, que assim se denominavam naquela época, eu acabei de falar para vocês, eles não viram mais de 8 milhões de judeus voltando às raízes, voltando ao seu país de origem, voltando a ser uma nação. Eles não viram isso. E eles tinham uma opinião formada naquela época, que começou a distorcer tudo que hoje nós temos em mão. Então, meus amados, se eles distorceram tudo que hoje nós temos em mãos, hoje a gente temos diante dos nossos olhos estudos, pergaminhos do Mar Morto. Hoje a gente temos as raízes do Evangelho, quais são. Só nós pesquisarmos, eles não tinham isso. Mas eles tinham a opinião deles formada, fechada, pronto e acabou. Então eles foram falhos ali. Foram. Então entendam, o que eu aqui estou falando está relacionado à Bíblia. Não está relacionado a estudos que já veio da antiguidade, não. Porque o estudo antigo, entendam, estou falando de estudos. Não estou falando do Antigo Testamento, não. Porque, meus amados, o que é antigo, sem o contexto bíblico, sem a espiritualidade, não tem nada a nos trazer. Ah, então o que você está falando? Você está se contradizendo? Não. Entenda, o que é antigo que não tem espiritualidade, o que é antigo que vem do homem, o que é antigo que não tem contexto bíblico, de nada nos vale. Porque eu já falei tudo, não tem espiritualidade.
Não tem contexto bíblico. Então, do que vai nos trazer? E se fosse nos trazer algo que não sai das escrituras sagradas, do que nos iria servir, meus amados? É o que a igreja está criando hoje. Então entenda, eu sou cristão. Sou sim, meus amados. Mas eu estou buscando as raízes do cristianismo. Eu estou me aprofundando nas raízes do evangelho. Aonde que está o erro? Aonde que paramos? Aonde que foi que deixamos de adorar ao Eterno da maneira correta? Aonde? Ah, mas você nunca vai achar. Pois eu nunca vou achar mesmo. O Cristo, nosso Deus, ele já nos mostrou. Ele já achou e já nos deu onde que está o erro. Temos que buscar, meus amados, em espírito e em verdade. Temos que ser sedentos para que aqui, esses outros milhões de judeus, qual está retornando para casa, que é profecias bíblicas, que eles foram espalhados pelo mundo e eles voltaram às suas raízes. Eles estão voltando aonde eles caíram, eles estão voltando. E estão começando a se reconstruir novamente. Meus amados, construir é uma coisa, você fazer uma reforma é outra coisa, é uma coisa mais difícil. É uma coisa mais complexa, é uma coisa que você tem que estar muito ligado ao Eterno, você tem que estar muito ligado ao que Deus tem para nós. Porque senão vamos sempre ficar presos a dogmas. Vamos sempre ficar presos ao que o irmão quer que nós acreditamos, ao que a igreja. Entendam aqui o que eu estou colocando em pauta aqui, meus amados. A igreja, os mandamentos dos quais eu digo, o clipar, essa casca, esse invólucro, são os falsos que estão trazendo o mundo para dentro da igreja. Agora, meus amados, tem igreja se levantando que eles estão buscando as raízes, não de Israel, as raízes não dos judeus, as raízes do Deus daquele povo. Aí no meio dessa procura, eles vão se achar, eles vão saber aonde que foi pulado alguma parte e vão poder se encaixar novamente. Já está se levantando homens e mulheres de Deus assim, meus amados. Já está se levantando denominações assim. Então esses 8 milhões de judeus que voltaram, muitos de nós vamos ficar se perguntando por que eles voltaram? Por que isso? Por que os grandes cientistas, os grandes estudiosos, os grandes líderes das igrejas primitivas antigamente começaram a banir Israel? Por quê? Aí o povo cristão junto a Israel vão começar a entender, meus amados. Vão. Então entendam aqui a colocação, entendam. Por isso que esses 8 milhões já voltaram. Agora imagina se os grandes da antiguidade, se os grandes no tempo de Nicéia, se eles não tivessem banido, tirado esse povo, os judeus disso tudo, os judeus do que conhecemos hoje, cristianismo, imagina se eles não tivessem tirado, imagina se nós tivéssemos os costumes deles, imagina se nós tivéssemos as leituras, os entendimentos que o povo do Eterno tem hoje, imagina, meus amados. Então Roma maquiou aquilo tudo e falou, toma, é isso aqui que vocês têm que fazer. Foi Roma, meus amados, veio de Roma. Então entendam, eu não estou aqui pregando judaísmo ou cristianismo, não. Eu estou pregando isso daqui, meus amados, conhecimento, Bíblia. É isso que eu estou falando. Foi da onde as nossas raízes veio, foi da onde começou a perturbar tudo, foi da onde eles começaram a tirar coisas, não, isso não presta, isso presta, isso é bom, isso não é bom. Porque no tempo antigo eles eram assim, reuniram os grandes e começaram a tirar, isso é bom, eu falei no meu vídeo passado, isso é bom, isso não é, isso presta, isso não presta, ah não, isso daqui é mais ou menos, então tá fora. Começaram a tirar. Para vocês terem uma ideia, quando eles se reuniram lá em Roma, eles não chamaram nenhum judeus, nenhum estudiosos, nenhum grandes líderes daquela época, eles não deixaram entrar, não. Então já começou errado por aí, já começou o erro aí. Por que não deixaram os herdeiros da promessa se aproximar deles? Por que não deixaram os costumes deles entrarem nos costumes dos quais temos hoje? Por quê? Aí a igreja, meus amados, veio crescendo em números, mas diminuindo em entendimento, em sabedoria bíblica. Eu posso falar assim. Por que você pode falar assim? Não porque eu quero, não, meus amados. É porque a verdade já está aí à tona. Lideranças caindo, igrejas se levantando aí em rebeldia, igrejas fazendo o que quer, o mundanismo dentro da igreja está aí, Então é por isso que eu falo baseado nisso e baseado na Bíblia. Porque muitos serão chamados, serão os poucos escolhidos. A verdade ela é única, meus amados. Não tem meia verdade.
Não tem o que é bom para mim, é bom para você. João 8,32 já nos diz isso. Mas lê o que vem antes, que vai se complementar no 32. Lê o 31, para você entender o contexto mais a fundo ainda. Porque conhecereis a verdade vos libertará. Não é a verdade de placa de igreja, não é a verdade dos judeus, não. É a verdade bíblica. É a verdade que a Bíblia já nos relata, já nos traz. São conhecimentos, meus amados. São busca pelo entendimento, espiritualmente falando. Não que o homem cria. Não que o homem dê um estudo, aí a teologia, a escatologia falha, mentirosa. De 100 anos para cá, se aprofundem nisso, procurem estudar sobre isso. A teologia de 100 anos para cá, elas vêm sendo reformuladas. Olha só como é que é. Elas vêm sendo modificadas, elas vêm sendo atualizadas. Por quê, meus amados? Por que atualizar um estudo bíblico? Por quê? Por que atualizar as escrituras sagradas? Por quê? Se ela já foi deixada desse jeito, não tem que ser nem tirada e nem acrescentada. Já diz já lá em Apocalipse, sai daquele que tirar ou acrescentar. Então por que o povo começa a fantasiar, a fazer escritas que sai do contexto bíblico? Não está na Bíblia, não está no contexto bíblico. Então aqui quando os 8 milhões de judeus voltam, quando nós, o povo cristão, começamos a olhar para aquele povo, os costumes, o Deus, a nação, a gente passamos a entender melhor, meus amados. Não é para, mas isso não me interessa não. Os 5 primeiros livros da Bíblia, meus amados, eu nunca tinha me apegado a isso. Me apegado à leitura, entendam. Não é a dogmas, não é ao que o homem criou, não. Eu nunca tinha me apegado a esse tipo de lei, a esse tipo de comportamento que eu e você temos que ter perante ao eterno nosso Deus. Não! Aí nós ficamos indo para a igreja ouvindo sempre aquela mesma coisa. Aquela palavra lançada sobre as cabeças vazias. Aí eles começam a fazer uma lavagem usando a verdade, mas eles começam a enxertar a mentira. Porque eles estão lendo com a Bíblia. Eles estão lendo os manuscritos, a Paraxá. Eles estão lendo as escrituras sagradas. Mas aí começa a fazer uma lavagem. E o povo, por ser de dura servência, já diz a Bíblia, no caminho do Êxodo com Moisés, o povo é de dura servência que o Eterno quis destruir o povo. Porque, não, Moisés, não tem mais jeito esse povo, e Moisés intercedeu pelo povo. É diferente do que algumas igrejas faz hoje. Ou melhor, muitas delas faz hoje. Então entenda, não estou generalizando, não sou melhor ou pior, meus amados. Só estou aqui, eu já vou começar a pregação. Só estou aqui citando algumas coisas, das quais quando eu for ler Efésios 2, você já vai entender. Então a ministração vai começar ainda, fique tranquilo, aqui são só algumas narrativas, algumas colocações das quais eu estou a nos falar. Então entendam, meus amados. Se você prega, se você sobe e fala lá em cima no púlpito, ou no altar, seja lá no que for criado pelo homem, se você fala usando essa verdade, mas você não vive essa verdade para que você passe em diante, de nada vai adiantar. Por quê? Porque a boca só fala do que o coração está cheio. Se você falar de coisa boa é porque seu coração está cheio. Se você falar de mentira é porque ele está cheio disso. Se você falar de engano, que é igual eles tiram da Bíblia e criam um clipar, não deixa o espiritual entrar, ele só lê e fala da maneira que eles leu, interpreta da maneira que vai satisfazer o ego deles, que vai deixar a denominação deles maiores e mais cheias, entendeu? E o povo está fazendo o quê? Está indo buscar a bênção. Hoje você vai na igreja, vem buscar a sua bênção, está assim, ó. Está assim, meus amados. O povo recebendo, e muitas das vezes recebe, mas quando vem uma palavra mais dura, eles não, isso daí não é para mim. O pensamento do povo cristão o pensamento do povo cristão sem identidade é essa, meus irmãos. Ele recebe a profecia, eu recebo o que é bom. Agora, se eu receber que eu tenho que me consertar, se alguém receber que tem que andar nos caminhos certos, se alguém receber que tem que se arrepender para poder ser salvo, ele não entende. Por quê? Porque ele só quer bens. Ele só quer aquilo que satisfaz o ego dele. Agora aquilo que vai encher ele por dentro, ele não quer mais saber. Não quer. Aí vamos buscar o Espírito no dia de domingo. Venha buscar o Espírito Santo. Venha para a reunião da família. Pouca gente. Porque venha buscar pela família. Venha buscar uma força espiritual. São pouca gente que vai. Agora quando venha buscar a sua bênção, tá assim, ó. Só quer a bênção. Só quer essa bênção. O Deus Mamon. Eles só querem isso, meus amados.
Então tá aí, o povo cristão está assim. São mais igrejas e mais igrejas abrindo, meus amados, dentro desse contexto da enganação, da mentira. E o povo está indo. Mas as raízes do povo cristão têm que brotar novamente. Nós temos que trazer ensinamentos, estudos. Nós temos que trazer a raiz do evangelho. Nós temos que banir aquilo lá que aconteceu em Nicéia, que se juntaram às grandes lideranças. Roma criou o que Roma quis, colocou o que quis dentro das igrejas. E o povo está indo nessas doutrinas, nesse invólucro, nesse clipar. O povo está indo neles, meus amados. O povo se cauterizou, se fechou, usando a verdade e criando dogmas sobre ela, criando regras. O homem criando regras a partir da Bíblia. E o homem não está vivendo a regra que a Bíblia nos deixou para viver. Não está. Então temos que voltar lá atrás. Temos que acompanhar esses 8 milhões de judeus, que eu vou aqui voltar rapidamente para a gente iniciar a ministração. Temos que voltar aos outros milhões de judeus que voltaram para o seu estado de Israel. Eles não viram, foi o que eu falei, os povos antigos não vimos o que nós, a igreja, vimos hoje. Então, meus amados, Israel, eles não viram, nós já vimos a identidade da igreja. A identidade da igreja, mano, está intimamente ligada a Israel. Por que está intimamente ligada? Porque a morte de Jesus, a morte de Yeshua, a morte do Mashiach, foi justamente para eu e você sermos aproximados. Então nós somos intimamente, meus amados, intimamente. É uma coisa muito forte, ligada a eles. Não é uma coisa qualquer, não. Então entendam, nós fomos intimamente ligados a eles. Ligado a Israel, mas temos que tomar cuidado a nos aproximar de Israel, meus amados. Preste atenção. Por que temos que tomar cuidado a nos aproximar de Israel? Porque nós que não somos e fazemos parte do povo judeus, preste atenção, nós não somos judeus. Não somos judeus. Nós não temos sangue real. Mas nós somos aproximados, então nós temos que tomar cuidado nisso. Por quê? Porque fazemos parte do povo judeus. Fazemos parte intimamente deles. Fazemos parte pela morte do Eterno, pela morte do Filho do Eterno, pela morte de Jesus Cristo, nós fazemos parte. Nós fomos ligados, o véu foi rasgado para que nós pudéssemos se aproximar. Para que eles também nos recebessem. E eles não receberam fácil não, meus amados. Não. Justamente porque Roma criou um clipar. Roma afastou. Então eles nos viam, né? Melhor se dizer, porque já não vê mais isso. Esses 8 milhões, muitos deles já não vê nós, os gentios, como um povo idólatra. Não vê mais. Já vê a gente como parte da família. E eu vou provar para vocês agora. Eu vou provar para vocês na Bíblia. Então entendam, ninguém aqui é melhor ou pior do que ninguém não, meus irmãos. Entendam. Por que eu vou provar para vocês na Bíblia? Porque lá em Efésios capítulo 2 nos fala sobre. Então vamos lá agora. Para que você entenda. Por que lá nos fala agora? Vamos lá, meus irmãos. Tá um calor aqui, meus irmãos. Só um minutinho, só que eu vou virar o ventilador melhor aqui. Calor demais, glória a Deus. É a presença do Eterno, meus amados. Quando nós começamos a nos comunicar, quando nós começamos a ter uma intimidade com Deus, o fogo cai, meus amados, o fogo cai. Então isso tudo faz parte. Mas enfim, vamos lá. Então tá aqui, meus amados, Efésios 2, diz aqui, a salvação é pela graça. Preste atenção. A salvação é pela graça. Eu sempre costumo falar isso nos meus vídeos. Sempre costumo. Porque a salvação é pela graça. Então a graça que nos foi dada não foi de graça. Então entenda. Não. A salvação não foi de graça. Por que eu falo isso querendo dar risada, meus amados? Porque o povo, eles acham que nós sermos batizados, nós irmos para a igreja, ouvir ali a ministração e voltar para casa, nós está salvo. Eles acham que levantando a mão e recebendo a bênção, ele vai ser abençoado. Pois está aí agora. Você está contradizendo? Não, eu vou te explicar, calma aí. Se você levantar a mão e receber, não foi de graça, não. Teve a morte de cruz para que você recebesse. Mas para você receber, você também tem que se mortificar a sua carne, para que aquela promessa seja perpétua em você.
Simples assim. Pronto, acabou. Foi de graça? Não. Teve que ter a morte de cruz, para que quando eu levantasse a mão, eu já recebesse aquilo que já é meu por direito. Mas para mim conquistar aquilo que é meu por direito, eu tenho que lutar por aquilo. Por quê? Porque eu sei que é meu. Eu sei que as promessas é minha. Eu sei que a eternidade, ela é existente. Mas eu tenho que conquistá-la. Não só é levantar a mão, eu recebi, e vou dormir, vou fazer o que quero. Não, não é isso. Então vamos lá, meus amados. Efésios 2, vai falar de mim e de você. Vai falar dos gentios se aproximando a Israel. Então se atentem. Vamos lá, Efésios 2. E vós vivificou, estando vós morto em ofensas e pecados, em que no outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne, e nos pensamentos éramos por natureza filho da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente em Cristo. Pela graça sois salvos. Meus amados, preste atenção. Pela graça sois salvos. Porque éramos perdidos, éramos errantes, não tínhamos comunhão alguma, não tínhamos, nem sabíamos o que era isso, não. O povo vivia conforme a natureza dele queria. Então ele já tinha uma tendência para o mal. Já tinha uma tendência que puxava o ser humano para o mal. Mas a maldade antigamente, ela era também existente como nos dias atuais. Só que hoje está mais fácil você ter acesso às maldades, vamos dizer assim. Antigamente não, antigamente a maldade existia. Só que para ela ser aflorada se levava tempo. Hoje em dia não. Basta você acordar e não ter apreço pela vida, não ter intimidade com o Eterno, que a maldade ela já martela na sua cabeça. Assim era no tempo atual, mas como que martela? Quando você liga uma televisão, você já vê a desgraça. Quando você liga o jornalismo, você já vê a maldade. Antigamente não tinha isso. Então ela vinha se aflorando aos poucos. Ela já tinha aqui dentro, mas ela tinha que ser despertada. Aquilo dali, você iria dar espaço para aquilo. Assim são nos dias de hoje, você acorda, acabou de bocejar, ligou a televisão, filho mata pai, que não sei o que, você vai ver assim, meu Deus, tenha misericórdia. A maldade você já viu aquilo e ela já aflorou. Já veio alguma maldade na sua cabeça, já veio uma raiva, já veio uma tristeza. Então hoje está assim, então entenda a facilidade. Então aqui já nos diz o quê? Já nos diz que pela graça fomos salvos. Então nós temos que fazer essa graça, essa salvação, está enraizada dentro de nós dia após dia, em obediência após obediência. Porque a salvação, mas ela é uma coisa contínua. Ela não é uma coisa que eu estou salvo, pronto e acabou. Não, não é assim. Porque a graça me basta. Não é a graça desse tipo, não. Nada não foi dado de graça. Eu acabei de ver que a salvação é pela graça. Pela graça da qual nós temos que conquistar. Pela graça que já não foi nos dado. Nós não temos que ter sacrifício de sangue. Nós não temos que nos flagelar para isso, não. Cristo já nos deu isso de graça. Para que nós pudéssemos aflorar coisa boa. Então a bênção e a maldição, Ele já nos deixa isso. Já, meus amados. Ele já nos deixa isso já lá em Deuteronômio. E já nos deixa a bênção e a maldição. Se vocês fizerem isso, vocês vão ter isso. Se vocês fizerem aquilo, vocês vão ter aquilo. É simples assim, meus amados. É muito simples o Evangelho. Mas a igreja, o clipar, o mundo que está vindo para dentro da igreja está começando a cauterizar a mente dos cristãos. Por isso que muitos serão chamados, mas serão os poucos que não vai ter a mente cauterizada. Então entenda, ninguém é melhor do que ninguém é pior do que ninguém, não. Nós temos que andar aqui, para que nossas mentes sejam blindadas, para que qualquer doença, como já diz Paulo, qualquer coisa mortífera que viemos beber, ou que venham ingerir em nós, com aplicação, não pode falar o nome, tá bom, meus amados? Que senão eles derrubam o vídeo. Com aplicação, né, que a gente sabe da picadinha, se for o veneno que a gente vai injetando, o povo escolhido, por isso que os muitos que serão chamados, mas serão os poucos escolhidos, muitos serão chamados. Para picadinha, vamos dizer assim. Mas serão os poucos escolhidos para poder ficar livre dela. Como assim? Vai tomar, mas não vai passar nenhum mal. Meus amados.
Então não ache que tudo isso foi criado do acaso, não. Não ache que Deus está aplaudindo isso tudo, não está não. Tem muito coisa espiritual aí no meio, meus amados, tem. Só que nós temos que acreditar no que vem daqui, ó. Porque se bebemos, se tomarmos ou se ingerirmos coisas mortíferas, mal algum nos fará. Por quê? Ah, porque meu organismo é assim, o outro organismo... Não, tá tudo errado. Eles estão colocando a ciência acima de Deus. Eles estão colocando a ciência na sua cabeça acima da Bíblia. Não, tá aqui. Até antes dessas pragas virem a existir, já estava escrito isso. Mas é muito forte. É muito forte. Então nada foi de graça. Nada. Então vamos lá. Continuar aqui, eu parei no 5, vou iniciar o 6. Ele nos ressuscitou juntamente com eles. Fez assentar nos lugares. Não, mas eu vou voltar de novo. Terminei o 5, tá bom? Agora eu vou começar o 6, ó. Efésios 2, capítulo 5. Versículo 6. Ele nos ressuscitou juntamente com ele. Fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros abundantes riquezas da sua graça pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Olha só o que eu falei, olha só o que está escrito. Então entendam, pela fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Mas é muito forte isso daqui. Então temos que ter fé, temos que andar em boas obras, temos que testificar não por nós, porque em séculos, aqui já nos diz, que nós já seríamos, que tudo isso que aconteceu de séculos em séculos, seriam ditos, seriam bendito. Não para a glória do homem, não, meus amados. É aí que está. Para a glória do Cristo que foi morto na cruz. Então estão distorcendo tudo. Meus amados. Hoje a salvação ela é dada a um indivíduo, ele tem que conquistá-la. Porque de graça nos foi dado o Evangelho. De graça temos que dar o Evangelho. De graça foi nos dada a salvação. De graça a salvação tem que ser dada. Não é pague por uma bênção, não é. Não é faça o Pix para você poder receber uma bênção, não, meus amados. Saia desse engano, porque de graça já nos foi dado isso tudo. Não temos que fazer Pix para o homem revelar algo, não. Não temos, venha buscar sua bênção para o homem revelar algo, não. Está aqui, ó. É de fé em fé, nós temos que romper os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. De fé em fé, nós temos que acreditar na morte de Jesus. De fé em fé, dia após dia, nós temos que buscar a salvação qual nos foi dada. Então não é de graça, que senão só bastaria eu levantar a mão uma vez e ficar dormindo, aguardando. Então entenda, não é de graça, é uma coisa contínua. É de fé em fé, temos que romper dia após dia, meus amados. Então entendam aqui a colocação. Agora vamos lá, para mostrar de século em século, eu acabei de falar. Agora vamos por 10, meus amados, 2:10. Porque somos feituras sua criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Então já foi tudo preparado. O caminho já está estreito, o caminho estreito já está aplanado. Porque não há outro caminho. Esse caminho estreito, meus amados, é porque nós vamos encontrar muitas dificuldades. Esse caminho estreito não é porque nós vamos passar apertadinho, se machucando, não. Não é não. Porque quando você está no caminho e você está com Cristo, nada mais vai nos abalar, nada. Porque a morte dele de cruz já levou sobre ele todas as nossas dores, toda a nossa tristeza, todas as nossas frustrações, toda depressão, toda doença, tudo. E se algo mal há de estar sobre a vida nossa ou dos nossos familiares, é porque tem alguma coisa errada, tem alguma coisa que tem que ser vista, para que tudo se endireite novamente e esteja no caminho. É simples assim. É simples, meus irmãos. Então não adianta o povo querer inventar, o povo querer criar dogmas, porque na minha igreja tem que fazer isso, na minha outra tem que ser aquilo. Isso são dogmas cristãos, meus amados. Tem que ter uma lei, é óbvio que tem que ter, entendam. Temos que ver o que as nossas lideranças estão nos pedindo. Se estiver saindo daqui, ó,
A gente temos que acatar. Agora, se começou a ser criado baseado na Bíblia, mas não vivido o que a Bíblia diz, saia fora disso. Saia, porque são mentiras que parecem verdades. Eles usam a verdade para poder implantar a mentira. E o povo por dura servência, o povo por não conhecer as Escrituras Sagradas, porque eu não conheço nada delas. Não. Entre todos, eu sou o menor, eu não conheço nada, meus amados. Nada. Mas quando a gente começamos a ler, quando a gente começamos a andar em estatutos, quando a gente começamos a entender o que o Espírito quer nos falar, aí a gente passamos a ser aquilo que Ele quer que sejamos. Não aquilo que queremos ser, não. Então entendam o que a Bíblia, o que a palavra, o que o Eterno, o que a Paraxá, os manuscritos sagrados quer nos falar, está a nos falar e está a deixar bem claro. Temos que voltar lá atrás, meus amados, não está tudo errado. E consertar. Não, mas, entendam, eu falei isso há minutos atrás. Tudo que a gente vai começar a construir é diferente do que você for reformar. Uma reforma você já vai estar construindo, você só vai estar arrumando o que já está feito. Então entendam, uma reforma, a gente fazer uns reparos, vai nos causar alguma coisa, vai nos trazer alguma diferença. Espiritualmente falando, vai. Você vai começar a rever conceitos dos quais você faz, que você não pode mais fazer. Então você tem que auto se reformar, você tem que olhar para você e falar, Deus, me ajuda, tem alguma coisa errada. Não está legal, não está bem. O que está acontecendo? Então esse daí é você se reformular, meus amados. É você começar a buscar fazer uma reforma na sua mente, no seu coração, no que você fala, no que você vê, no que você ouve, no cheiro, para você sentir o Espírito Santo, para você sentir o cheiro, para você poder sentir Ele te apalpando, Ele tocando em você, mas só que você tem que ter intimidade com Ele. Não é o que o homem cria, dê o seu Isaac, passe no vale não sei do que, faça isso, faça aquilo. Não, meus amados, não, está tudo errado. Eles usam os lencinhos qual Paulo já nos entregava, qual Paulo já entregava no tempo dele, porque Paulo não podia estar em todos os lugares, não. Então eles começam a usar aquilo, eles começam a ser imitadores de Paulo. É legal, é bom isso. Por quê? Porque Paulo andava segundo Cristo, Paulo imitava Cristo. Temos que andar segundo Cristo, não segundo homens. Temos que imitar Cristo, não imitar Paulo. Mas vejam só o contexto que eles usam. Porque assim os grandes profetas faziam, os grandes líderes faziam. Meus amados. Aí tem a capa de Elias que eles começam a distorcer tudo. Tem o lenço de Paulo, que Paulo não poderia estar em todos os lugares. Então Paulo falava, vai lá e leve. Então eles começam a usar isso tudo para o bem deles. Eles começam a vender, meus amados. Eles começam a vender. Eles começam a criar coisas. Eles começam a criar uma mentira, porque eles pregam a verdade, mas eles transformam tudo em mentira. Então eles usam a verdade, me perdoe, eles usam a verdade para distorcer tudo aquilo, meus amados. Aí eles falam, não, mas lá está escrito, mas não é o que eles vivem. Não, mas lá a Bíblia já nos diz isso, mas não é o que eles vivem. Não, mas só que diz ali, assim, assim, aqui, mas eles não pregam e não andam naquela verdade. Não. Eles pregam aquela verdade, não andam naquela verdade e começam a perturbar a mente do povo. Aí o povo, como eu já venho falando, de dura servência, ninguém é melhor ou pior do que ninguém, entendam, meus amados. Só que uns são mais ignorantes do que os outros. Essa é a verdade. Uns não querem ler por preguiça, preferem ficar aí na geração TikTok que tem aí hoje. Por que você fala assim, TikTok? Porque a geração TikTok é a geração do povo que pega o seu aparelho celular e fica nas redes sociais, o dedo, frustrados são os crentes TikTok. Eu estou falando dos falsos, eu estou falando de pessoas que estão com as mentes cauterizadas, meus irmãos. Ficam aqui, aí vem um vídeo, que legal, aí curte, toma um dedinho, aí vai lá, nossa, que legal, toma, compartilha. Foi a geração TikTok, a geração crente Nutella, que quer tudo facinho. Aí ficam frustrados por verem os outros postando outras mentiras, que tudo que é postado, bobagem, coisas que não edificam. Peraí, mamãe, mas o que você está falando já está saindo da Bíblia? Não está não. Isso daqui, um aparelho celular desse, ele é muito poderoso, meus amados.
tanto para destruir como para poder te elevar a um nível maior de espiritualidade. É simples assim. Por quê? Porque tem muito conhecimento aqui. Só que você tem que filtrar algumas coisas. Você não pode absorver tudo que isso aqui nos traz, não. Tanto biblicamente falando, porque muitas das vezes eles usam a Bíblia. Então entendam. Biblicamente falando, é que eles usam a Bíblia, usam a verdade da Bíblia e distorcem tudo em mentiras. Então tome cuidado com o que você ouve aqui, ó. Tome cuidado com esse dedinho, ó. Ó, só vendo lá shorts, sei lá, que é status. Só ficam assim, ó. Ó, frustrado, meus amados. São pessoas com a mente frustrada, vendo a mentira que o outro posta para ele. Eu digo isso em geral, meus amados. Eu digo isso sobre mentira, sobre engano. O povo tá assim, ó. Aí chega um vídeo, uma ministração, chega uma pregação, chega uma coisa bacana, a pessoa tá com a mente tão cauterizada que ela veio e só vai pulando. Aí tá aí, ó. As redes sociais destruindo o povo cristão, destruindo as famílias. A geração TikTok. A geração crente Nutella. Meus amados. Aí passam lá, vê louvores. Isso aqui não presta, esse não presta, esse não presta. Aí vê lá uma brincadeira, que hoje a gente vê no YouTube muito. Até me desculpa eu sair um pouquinho aqui fora, é só abrindo um parênteses aqui. A gente vê muito. O povo hoje faz umas brincadeiras. Negócio de ovo, negócio de farinha. Na mãe, no pai. Meus amados. A gente vê as pessoas fazendo umas coisas nojentas na internet, defamando a mãe, defamando o pai, indo totalmente contra a Bíblia. De onde que nós temos que honrar? Não, meu irmão, mas você está radicalizando. Não, meus amados, eu não estou radicalizando, não. É a Bíblia que nos diz, temos que honrar pai e mãe. Como? Com brincadeira, com banalidade. E expondo para todos ver o que eu fiz. Meus amados, olha para você ver como é que está a geração de hoje, está assim. E muitos canais estão se levantando com esse intuito. De fazer brincadeiras. Xingando, defamando. Brincadeiras asquerosas, nojentas, saindo do contexto bíblico. Saem totalmente da Bíblia. Então entendam, use isso daqui para o seu bem. Para o seu bem, meus amados. Cuidado. Cuidado, a geração TikTok. Cuidado. Tomem cuidado. Para que você, não viva na maldição que aqui se tem, que aqui na Bíblia já nos relata, para que você viva na bênção que aqui já nos relata. Então entendam, não tenho nada contra, eu respeito todos, respeito a geração TikTok, geração YouTubezinho aí, que tem os grandes YouTubes aí que se dizem, eu respeito todos, respeito qualquer tipo de crença, mas eu não posso perder a direção daqui, eu não posso deixar que esse tipo de conteúdo entre na minha cabeça e eu saia daqui, eu não posso deixar. Eu tenho que tirar o que aqui tem para me poder andar nela e transparecer para os demais. Eu tenho que criar uma forma de entender isso tudo, de pedir a Deus, põe na minha cabeça, o Eterno, o entendimento bíblico para que eu possa passar em diante. Me perdoe a narrativa, eu não tenho que criar nada, eu tenho que pedir que Ele ponha aqui, que Ele crie na minha mente força, que Ele crie na minha mente coisas das quais eu não tenho, para que eu possa buscar em verdade. A verdade que aqui já nos traz. Então entenda, meus amados, vamos lá. Agora eu vou chegar no principal deles. Então estamos nos dois ainda, 11. Os gentios e os judeus são unidos por Deus mediante a cruz de Cristo. Foi o que eu acabei de ler, foi o que eu acabei de falar e falei alguns minutos atrás. Então vamos só nos atentar, meus amados. Eu quero ler aqui agora o 2:11, tá bom? Eu estou no Efésios capítulo 2, versículo 11. Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempos, ereis gentios na carne e chamados, prestem bem atenção, e chamados incircuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens. Entendam o que Paulo aqui está nos dizendo em Efésios. Entendam o que o Espírito falou a Paulo. Entendam, meus amados. 2 agora, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranho os concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Meus amados, é muito forte. Eu li aqueles versículos antes para que você entendesse o que vinha depois, porque é muito bacana a gente só ler um versículo e passar aquele, mas o que vem antes e o que vem depois. Então se atentem,
porque eu e você fomos nos aproximados. Se atente, porque Paulo já disse que não precisava mais ser circuncidado ninguém, não precisava ser, porque a morte de Cristo já nos circuncidou, já nos aproximou na lei de Cristo, na lei do Eterno, ao povo judeu. Então entendam o que vem aqui agora no 12. Não, perdoe, no 13. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estava longe, já pelo sangue de Cristo chegasse perto. Então entendam, a morte de cruz já nos aproximou, chegamos perto, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, derribando a parede de separação que estava no meio. É muito forte, meus amados, o véu, a parede, tudo que o homem criou foi rasgado, foi. A morte de cruz já nos testificou outra, já nos testificou forças para poder sermos apresentados ao povo de Israel. Por quê? Por mim, por você? Não, pela morte de cruz, pelaquela qual em séculos e séculos seriam falados, assim como está sendo hoje. Então entendam, na sua carne desfez e animas, eu estou no 15, tá bom, meus amados? E inimizade, isto é a lei dos mandamentos, que consistia em ordenação para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. Meus amados, é muito forte isso. 16, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ele as inimizades, e vindo ele evangelizou a paz a vós que estáveis longe e os que estavam perto. Meus amados, é muito forte isso, é muito forte. Então entenda, para a gente finalizar aqui, eu vou finalizar no 22, tá bom, meus amados? Então, porque por eles ambos temos acesso, Pai, em um mesmo Espírito, assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, preste atenção, mas com cidadão dos santos e da família de Deus, edificando sobre fundamentos dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Meus amados, é forte demais. Eu sinto o poder de Deus aqui, ó. No qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Meus amados, é muito forte. Eu quero finalizar aqui, ó, no 22. No 22. Mas olha o que vem aqui no 19, meus amados. Assim que já não sois estrangeiro, nem forasteiro, mas como cidadão dos santos e da família de Deus. Meus amados, é muito forte. Me desculpa, eu tomar uma água. O que é aqui, meus amados? Já nos relata aqui, ó, no 18, perdoe, no 19, que já sois, que assim que já não sois mais estrangeiro. Por quê? Porque o véu foi rasgado, o muro foi derrubado, o clipar que o homem criou, o clipar que nós, os estrangeiros, criou, está sendo todos derribados, está sendo todos destruídos, está sendo todos destraçados, para que eu e você possamos ser cada dia mais aproximados daquele povo. Assim como os outros milhões estão lá, assim como os outros milhões estão se aproximando, assim como Israel já é uma nação, assim como Israel já foi um povo eleito, assim como Israel já está se reformulando novamente, assim nós também estamos junto com eles, para que isso tudo venha a ser concretizado em nossas vidas. Então, meus amados, entendam, para a gente finalizar, aqui a Bíblia, os 5 primeiros livros da Bíblia já nos deixam no caminho, e os demais a gente temos que ir conquistando, a gente temos que ir nele, a gente temos que ir de fé em fé, rompendo isso tudo, a gente temos que quebrar esse clipar que é a igreja, que os costumes, que lá em Nicéia eles já construíram, lá em Roma eles já falaram é isso, a Bíblia é isso, e acabou, eles fizeram isso. Mas peraí, mas os judeus não, nós vamos eliminar todos. A guerra, meus amados, a morte dos judeus, ela já vem vindo de séculos e séculos. O povo de Deus vem sendo massacrado de séculos e séculos. Você já se perguntou por quê? Muitas das vezes eu, até na Bíblia, falava porque eles herdaram a maldição. Não, está tudo errado, não. Como é que o povo escolhido, eleito por Deus, herdaram a maldição? O quê? Não. Eles foram punidos sim, foram cativos várias vezes, diversas vezes. Mas a misericórdia era sempre com eles.
foram cativos, mas diante desses cativeiros, José, meus amados, José, no Egito, o Egito nunca governou José. Eu falei disso esses dias. Eu vi essa ministração, essa palavra foi muito forte. O Egito nunca governou José. José que governou o Egito. Usado por Deus, Deus usou ele demais para que naquele tempo, naquela nação, Deus pudesse pudesse pôr em José o entendimento da sabedoria sobre-humana para poder fazer tudo o que ele fez. A benfeitoria que ele fez no Egito foi através do Eterno, foi através que José foi obediente. José fazia parte da promessa, José era eleito também. Que através de José, vem Manassés e Efraim, veio os outros povos. Então entendam, meus amados, entendam a colocação, entendam o que já está nos colocando, entenda diante das situações que o Eterno nos coloca. Então assim somos nós diante daquela nação, assim somos nós diante do povo de Israel. Então entendam, nós temos que saber nos aproximar deles, nós temos que tentar entender eles, para que nós possamos fazer valer a pena, porque tudo já é válido. A morte de Cristo já foi válida, ninguém vai invalidar aquilo. O sangue dele para poder nos remir dos nossos pecados, sangue humano nenhum vai poder nos validar, porque só o sangue dele pode fazer isso. Então entendam, salvação alguma há em igreja nenhuma. Só a salvação em Cristo que há, meus amados. Então entendam isso. Roma pode ter criado o que for, as igrejas podem estar criando o que for, mas aqui, ó, se não andar aqui, ó, na plenitude, que os 5 primeiros livros já nos diz, se não conhecemos que só há um Deus sobre Israel, que só há um Deus sobre aquele povo, se a gente não formos aproximar dele, de nada vai nos adiantar, meus amados. A gente dizer que crê, mas não ter fé para crer em nada. É muito simples isso. Então entenda, Daniel, quando foi cativo para a Babilônia não governou Daniel. Daniel foi quem governou Babilônia. Daniel não andou nos costumes de Babilônia, Daniel andou nos costumes bíblicos. Meus amados. José andou nas promessas bíblicas, da qual o seu pai e os seus antepassados sempre passou de geração em geração. Assim Deuteronômio também já nos diz. Deuteronômio 6 já nos diz sobre isso. Temos que ser obedientes. Temos que ter, meus amados, a Torá na nossa cabeça. Os mandamentos, os manuscritos sagrados aqui dentro. Para que quando pensarmos em fazer algo, a gente possamos lembrar quem somos. A gente possamos lembrar que temos uma identidade. A gente possamos lembrar que somos cristãos enxertados naquele povo. Por isso que temos que andar em leis, em desígnios e estatutos. Não no que o homem está criando, saia dessa mentira. Ande aqui, ó, nos mandamentos. Ande aqui, ó, nos mandamentos bíblicos. Tome cuidado, entenda esse contexto na sua naturalidade original. Tome cuidado. Quando você se entrega ao Eterno, Ele coloca pensamentos, entendimento sobrenatural em você, que estudo, ciência, homens, pregadores, seja lá quem for, jamais vai poder te dar. O conhecimento qual esse traz, entendido e penetrado aqui dentro, ó, quando o Espírito age igual Paulo. Paulo, quando falava, todos viam Cristo em Paulo, porque ele era um imitador de Cristo. Ele falava o que Cristo falava, e ele não caminhou com Cristo, mas ele falava o que Cristo, mas é muito forte. É muito forte. Então entendam, se você não se reformular, se você não buscar entender as suas raízes, você vai ser sempre um desgarrado. Entenda, judeu, cristão, igreja, sinagoga, nada disso salva ninguém. O que salva é a obediência, o que salva é a sua fé. O que salva é você acreditar no Deus existente da Bíblia, nos mandamentos que a Bíblia nos deixou. Isso vai salvar você, e você acreditar e você se mortificar dia após dia. Você saber que o Mashiach, que o Messias, que o Filho do Eterno, Jesus Cristo, Ele é o nosso único e suficiente Salvador, não há outro. Não. Porque se nós o negássemos, Ele também os negará diante do juízo. Então entendam, meus amados. Entendam, temos que buscar as raízes, temos que saber o que está acontecendo, para onde deveremos ir. Temos que ter uma pátria, temos que nos apegar a algo de Deus, deixado de Deus. Então, meus amados, procurem se achar,
Procure entender a Cristo. Procure transbordar o seu coração de coisas boas para que a sua boca fale coisas boas. Procure ter uma visão que a Bíblia nos deixou. Procure ter um entendimento que a Paraxá já nos deixou. Procure ter um entendimento e andar com os seus pés. Deixe que os seus pés te conduzam à salvação, a qual a Bíblia nos deixou, não que o homem criou. Então, meus amados, restauração, temos que nos restaurar. Então, restauração já. Fiquem todos na paz do Senhor.